Bem, a aula hoje é sobre os modal verbs, ou seja, os verbos modais. São eles o can, o should and o would. O can ele é usado para expressar poder ou saber, assim como para expressar capacidade, possibilidade e habilidade, seja ela natural ou aprendida. Aí nós temos as formas interrogativas, que no caso se usa can I help you, ou seja, eu posso te ajudar. Aí temos a forma negativa, que diz no, you cannot, or can't. Não, você não pode. E o afirmativo, que é yes, you can, ou seja, sim, você pode. O should, ele é usado para expressar obrigação moral, conselho, recomendação, aquilo que a pessoa deve fazer porque é o certo a se fazer. Sua forma interrogativa nós temos should I call him, ou seja, eu deveria ligar para ele. Aí na negativa nós temos no, you should not, or you shouldn't call him, ou seja, não, você não deveria ligar para ele. E a forma afirmativa que diz yes, you should call him, ou seja, sim, você deveria ligar para ele. Vocês prestem atenção onde se encontra o can e o should nas frases, porque isso ajuda muito na hora de conseguir compreender mais a estrutura deles. O would, ele tem eu coloquei aqui três formas de uso, que é would you, é muito comum nas perguntas com like, quando se oferece alguma coisa. Por exemplo, na forma interrogativa, would you like a piece of cake? Ou seja, você gostaria de um pedaço de bolo? Aí nós temos a forma negativa, parecida com o should e com o can. E é no, I would not, or no, I wouldn't. Não, não quero. E a afirmativa, yes, I would. Sim, eu aceito. Would é também usado em frases condicionais hipotéticas, indicando o que aconteceria se determinada condição fosse real, se ela existisse de fato. Que nós temos aí um exemplo, é the world would be a better place to live if people respected one another. Ou seja, o mundo seria um lugar melhor para se viver se as pessoas se respeitassem. O would também tem o outro uso de um sentido mais diferente, que é indicando uma ação ou estado habitual no passado. Esse uso ele é próprio do estilo narrativo e corresponde ao pretérito imperfeito em português. I disse que my grandmother used to tell stories every evening. She would tell us to sit down around her. She would open an old book and she would tell us to be quiet. Ou seja, minha avó costumava contar histórias toda tarde, toda noite. Ela iria nos dizer para se sentarmos perto dela. Ela iria abrir um livro velho e iria nos dizer para ficarmos quietos. A atividade aí, vocês devem dizer qual a ideia que cada frase passa, com base nos modal verbs, que no caso é what ideas do the modal verbs in bold express in the following sentences, ou seja, qual a ideia principal que os modal verbs destacados em preto expressam nas seguintes questões. Aí tem aí esses modal verbs, que impossibility, que indica impossibilidade, permission, que é permissão, habilidade ou capacidade, que é ability ou capacity, e refugio in a hypothetical situation, seja uma situação hipotética, a conditional future in the past, que é uma condicional futuro no passado, e advice, suggestion or moral obligation, ou seja, conselho, sugestão ou uma obrigação. Aí nós temos why should animals have rights? Ou seja, por que os animais deveriam ter direitos? Aí no caso seria esse should,
seria um conselho ou uma sugestão ou uma obrigação. Aí na B diz, the question is not can they rise or can they talk, but can they suffer. Ou seja, se eles estão certos ou se eles podem falar. A questão aí seria se eles poderiam sofrer, mas se eles poderiam sofrer. No caso aí seria ability e capacity, ou seja, habilidade e capacidade. Na C nós temos whenever we consider doing something that would interfere with their needs, we are morally obligated to take them into account. Ou seja, não importa que se nós estamos fazendo alguma coisa que vai interferir nas necessidades deles, nós estamos moralmente obrigados a se importar com eles, no caso os animais. Nós temos aí a conditional future in the past, que é um condicional futuro no passado. Aí na D nós temos if you wouldn't eat a dog, why eat a pig? Ou seja, se você não come um cachorro, por que você comeria um porco? Aí para essa daí nós usamos o refugio in a hypothetical situation, que é uma situação hipotética, onde ele compara aí as duas coisas. Aí na E nós temos they cannot spread their wings, ou seja, eles não podem abrir suas asas. No caso aí é impossibility, cannot, que é uma impossibilidade. Aí na questão seguinte nós temos um textinho aí, e com base nesse textinho aí nós vamos responder essas questões abaixo. O texto diz que almost all of us grow up eating meat, wearing leather, and going to circles and zoos. Many of us bought our beloved pets at pet shops, had guinea pigs, and kept beautiful birds in cages. We wore wool and silk, ate burgers and fished. We never considered the impact of these actions on the animals involved. For whatever reason you are now asking the question, why should animals have rights? Ou seja, a maioria de nós cresceu comendo carne, vestindo couro, indo para circos ou zoológicos ou coisas parecidas, né? E muitos de nós compramos nossos amados animais de estimação em pet shops e tivemos porquinhos da Índia. E nós mantivemos pássaros lindos em gaiolas. Nós usamos lã e seda, comemos hambúrgueres e peixes. Mas nós nunca consideramos o impacto dessas ações nos animais que estavam envolvidos. Então, por que razão nós estamos agora nos perguntando por que os animais deveriam ter direitos? É isso que o texto fala. Aí agora nós iremos responder essas questões do A, e que essas questões elas devem ser tiradas dentro desse textinho aí, a partir desse texto aí, desse parágrafo. Na A pede que a phrasal verb in the simple present tense, ou seja, phrasal verb no passado, no presente simples tense. Que nós temos aí grow up. Aí na B diz que some verbs used to express actions in the past, ou seja, alguns verbos usados para expressar ação no passado. Na C diz pede five irregular verbs in the past in simple past, ou seja, 5 verbos irregulares no passado simples. Aí temos bought, had, kept, wore and ate. Na D diz que the base form of those 5 verbs, ou seja, a forma base para esses 5 verbos. Aí nós temos buy, have, kept, wear and eat, que é comprar, ter, manter
vestir e comer. Naed pede two regular verbs in the simple past, ou seja, 2 verbos regulares no passado simples. Aí nós temos aí fished e considered. Na F, pede the base form of those two verbs, que é fish e consider. Na G, diz que a verb that expresses an action in progress in the present, ou seja, um verbo que expressa ação em progresso no presente, que é are asking. Na H, pede por um modal verb, um verbo modal, no caso should. E no I, pede the meaning expressed by that modal verb, que é o significado expressado por esse modal verb. Essas questões, elas são da página 40. Agora nós vamos para a página 40. Nessa página 41 nós temos esse cartaz. E a partir desse cartaz nós iremos realizar a atividade. Vocês observem aí o cartaz. E agora vamos lá. Essa A, ele pergunta: the main of the campaign is to... O objetivo do cartaz é convince people to adopt dogs, ou seja, convencer as pessoas de adotar os animais. Ask people to report pet abuse, ou seja, pedir às pessoas para denunciarem os maus tratos aos animais. Ou raise awareness of the use of dogs by the policy. Pedir o uso de cachorros na polícia, aumentar esse uso da polícia relacionada aos cachorros. Aí nessa questão aí, nós temos a segunda como a certa. Na B, diz que in dogs can help us find, the modal verb can express, ou seja, nesse cartaz aí, quando tem esse verbo can depois de dogs, ele expressa o quê? Nós temos aí as opções permission, que é permissão, possibility, possibilidade, ou capacity, que é capacidade. No caso aí vai ser a capacidade, né? Na C, pede que complete the sentences below about the campaign using can, could, should or would. Aí completar essas frases usando essas 4 opções aí. Aí na primeira nós temos people that hurt animals also hurt other people, ou seja, pessoas que machucam animais também machucam outras pessoas. Aí tá faltando o modal verb aí no meio, que no caso aí vai ser uma dessas 4 opções aí. A segunda diz, when you see someone beating an animal, ou seja, quando você vê alguém batendo em um animal, você, aí temos a opção should, ou seja, deve call 911, ou seja, quando você vê alguém batendo em um animal, você deve ligar para o 911. Na questão 2, nós temos esses 3 textos aí, a qual nós vamos responder essas atividadezinhas aí. Aí vamos lá, vamos fazer a leitura desses 3 textos. O primeiro diz que in Australia, kangaroos are a sacred animal in the Aboriginal dreaming and laws and should not be killed according to senior Indigenous elder Max Dulumumu Harrison. His concerns over the growing slaughter of kangaroos, totaling more than 3 million adult kangaroos and 1 million joes each year, are equated in the findings of 2 reports realized today examining the harvest of kangaroos for human and pet consumption. Ou seja, na Austrália, os cangurus eles são sagrados para o pessoal dos aborígenes e por isso eles não devem ser abatidos. Aí, de acordo com o ancião indígena,
suas preocupações com o crescimento do abate de cangurus totalizou mais de 3 milhões de cangurus adultos e 1 milhão de cangurus bebês a cada ano mortos. Ecoando as conclusões de que dos 2 relatórios divulgados, no qual examina a colheita de cangurus, ou seja, o consumo dos cangurus por humanos e por animais também. O segundo texto diz que pigs are the most important domestic animal in Pacific cultures, being an important research of food and a basis for social welfare. Ou seja, os porcos eles são os animais domésticos mais importantes nas culturas do Pacífico, sendo uma importante fonte de alimento e uma base para a riqueza social. O último texto diz que it's becoming a routine ritual in the crowded, colorful streets of Delhi, India. A small team of men surrounds a wandering cow, attempting to coax it onto a waiting truck for a trip to a suburban reserve. But the cow catchers need to be careful. To India's millions of Hindus, the cow is a holy animal that cannot be harmed. Ou seja, está se tornando um costume nas ruas movimentadas e coloridas de Delhi, na Índia. Uma pequena equipe de homens cercaram uma vaca e induzi-las para entrar no caminhão para levá-las até o subúrbio. Porém, esses homens eles devem ter cuidado, pois para os milhões de hindus na Índia, a vaca é um animal sagrado que não pode ser maltratado. Aí nós temos aí as questões, a A e a B. Na A diz que choose the correct statements, more than one, according to the text. Ou seja, escolha as opções certas, tem mais de um, de acordo com os textos. Aí coloca aqui, pigs are considered pets in Pacific cultures, ou seja, porcos são considerados animais de estimação nas culturas do Pacífico. Aí, sim, eles são, né? Some people and some pets consume kangaroo meat. Algumas pessoas e alguns animais consomem a carne de canguru. Verdade também. E Hindus consider the cow a sacred animal, ou seja, os hindus consideram a vaca um animal sagrado. Aí também é verdade. In Delhi, cows are part of a religious ritual that takes place in suburban areas, ou seja, em Delhi, as vacas são parte de um ritual religioso que acontece nas áreas do subúrbio. Aí não é verdadeira essa parte aí. Aí na B diz, rewrite the sentences below with the modal verb that correctly completes 8 of them, according to the text you read. Ou seja, releia essas sentenças aí abaixo, com os verbos modais, e depois reescreva elas com cada um dos verbos modais corretos. Aí diz que in the Pacific cultures people can or cannot eat pigs. Aí, no caso aí diz que nas culturas pacíficas as pessoas podem ou não podem comer porcos. Aí, no caso aí é o can, porque as pessoas podem sim. Aí, according to some aspect of Aboriginal culture, people can or shouldn't kill kangaroos. De acordo com alguns aspectos da cultura aborígene, as pessoas podem ou não devem matar cangurus. Aí, no caso aí, shouldn't, que elas não devem matar os cangurus. Aí, according to Hindu religion, people shouldn't or may harm cows. Ou seja, de acordo com a religião hindu, as pessoas não devem ou devem maltratar as vacas.
Aí no caso aí é o shouldn't, eles não devem. Gente, essa atividade é da página 42, viu? Aí agora vamos para a atividade 3. A atividade 3 diz read these excerpts about animal extinction and complete them with the modal verbs from the box. As appropriate, sometimes more than one modal verb is possible. Then answer the questions that follow. Use your notebook to do the activity. Ou seja, vocês têm que realizar a leitura desses 4 parágrafos aí e completá-los com esses verbos modais da caixinha rosa. O can, o cannot, o should, o may, o could e o would. Ok? Aí na primeira tem assim: Scientists are worried about the high rate of recent animal extinctions in the world. It is estimated that approximately half of the species alive on Earth today, aí vem o can become extinct within the next 75 years. Natural extinction occurs due to animals not being able to survive in a changing environment. These changes, aí próxima palavrinha é o can ou could ou may de novo, né? Involves weather, new predators, changes in food resources, and new competitions for food resources também. Nesse caso aí diz que os cientistas eles estão preocupados com a alta taxa de animais extintos recentemente no mundo. E é estimado que aproximadamente metade das espécies vivas no planeta hoje em dia podem se tornar extintas nos próximos 75 anos. Aí diz que a extinção natural ocorre quando os animais eles não conseguem sobreviver por meio das mudanças ambientais. Essa mudança pode envolver o clima, novos predadores, mudanças em fontes de comida e a competição também por essas fontes de comida. O outro texto diz que Today many conservationists are concerned with human interaction causing species to become extinct. This is because human interaction has increased the rate of extinctions beyond what normally occurs in nature. More extinction reduces the planet's biodiversity and have adverse effects for all life on Earth. Ou seja, hoje em dia os ambientalistas eles estão preocupados com a interação humana que está causando a extinção das espécies. Isso é porque a interação humana tem crescido e a taxa de extinção também tem crescido além do que normalmente. Aí aqui nós temos a palavrinha que é should, do que deveria ocorrer na natureza. Aí mais a extinção reduz a biodiversidade do planeta e pode ter vários efeitos para toda a vida na Terra, né? Aí diz que specialization of habitat or diet has caused much extinction. Animals that depend on a certain type of habitat or food sources and adjust to alterations, whether natural or human-caused, are extinction prone. Aí diz que as mudanças nos habitats e nas dietas
que essas mudanças têm causado a extinção e que os animais que dependem de um certo tipo de habitat ou fonte de comida e que não consegue se adaptar a essas alterações, faz com que tenha um aumento e que eles estejam mais suscetíveis à extinção. Aí, por último, diz que endangered animals are at risk of extinction. There are so few of them that they soon be wiped out altogether. Although some animals have always evolved more successfully than others, human activity is changing the world in such a way that many more animals are endangered than otherwise be. O texto diz que os animais em extinção, agora eles estão em mais risco ainda de extinção, que são tantos deles que eles podem, no caso can aí, they can, ou may ou could, sumir rapidamente da Terra, ficando extinto. Contudo, alguns animais eles tenham sempre evoluído com mais sucesso do que outros. A atividade humana está mudando o mundo de uma maneira que muitos animais estão em perigo do que would, ou seja, do que antes poderiam ser. Aí nas atividades nós temos na A diz que what are scientists and conservationists worried about? Ou seja, o que os cientistas e ambientalistas estão preocupados sobre o que eles estão preocupados. Aí diz que they are worried about the high rate of animal extinction in the world, ou seja, eles estão preocupados com a alta taxa de animais extintos no mundo. Aí diz que what are some causes of animal extinction? Quais são as causas dos animais em extinção? Aí diz que são natural changes in the environmental and human activity, ou seja, as mudanças naturais do meio ambiente e da atividade humana. E quais são as consequências dos animais em extinção? A redução da biodiversidade do planeta, no que afeta toda a Terra. E por último, na D, que é para uma questão pessoal de vocês, que pergunta que, in your opinion, why should people be worried about the insurer? Ou seja, por que as pessoas deveriam estar preocupadas sobre esse tema, em opinião de vocês? Nessa última atividade aí, diz para ler esse texto e responder a atividade no caderno. O texto diz que when war, famine and poverty affect so many humans, why should we care about the suffering of animals? Why we tolerate cruelty to animals, we are tolerating cruelty itself, and cruelty has a homeward effect on human society. Civilization and peace need to cooperation to exist, and cruelty does not promote cooperation. Ou seja, o texto diz que quando a guerra, a fome e a pobreza afetam tantos humanos, por que devemos nos importar com o sofrimento dos animais? Quando toleramos crueldade com os animais, somos tolerar a própria crueldade, e a crueldade tem um efeito prejudicial na sociedade humana. A civilização e a paz precisam de cooperação para existir, e a crueldade não promove cooperação. Aí nós temos a atividade. Vocês devem escolher qual a das opções é a certa. Aí nós temos a 1, que é we shouldn't tolerate cruelty to animals because any kind of cruelty is bad for our civilization. Bem, gente, essa foi a aula e obrigada pela atenção.